queridos telespectadores. Sejam bem-vindos ao Documentário Brasil. No episódio de hoje, iremos falar sobre o ensino que liberta. Como assim ensino que liberta? Seria como o ensino muda a nossa vida ou algo assim? Exatamente. O ensino pode libertar as pessoas de várias maneiras, ao fornecer conhecimento e habilidades. O ensino capacita as pessoas a tomarem decisões informadas, a se expressarem, a terem maior autonomia e a participarem plenamente da sociedade. Verdade, mas diferentemente do que muitas pessoas pensam, o ensino pode surgir de diversas fontes, incluindo instituições formais, como escolas, universidades e centros de treinamento, assim como também experiências informais como aprendizado autodidata, mentoria, tutoria e até mesmo através da interação com a comunidade e com o ambiente ao nosso redor, convivendo em sociedade. Claro, o ensino é realmente algo incrível. Por isso trouxemos no episódio de hoje algumas entrevistas que fizemos pela cidade de Salvador, com pessoas e suas diferentes visões sobre essa temática. Opa, meu jovem, bem-vindo ao programa especial, bem-vindo à Vídeo da Garnish. Boa tarde. Boa. Qual é o seu nome? Rogério Brito. Rogério, eu queria te perguntar o estudo que você teve quando mais novo, no ensino fundamental, médio, se você teve, pode ser faculdade também, no que isso impactou ou te ajudou nisso que você faz hoje em dia? Não, na verdade os estudos não tiveram nada a ver com isso. Talvez a minha curiosidade pela matéria história tenha ajudado um pouco na curiosidade de conhecer música, conhecer artista, mas minha maior escola foi dentro de minha casa. Meu pai era um cara que gostava muito de música, estava sempre com o rádio ligado no carro ouvindo música. Ou nos finais de semana ele tinha uma variedade musical muito grande, Trio Iraquetã, Martinho da Vila, Beatles. Meu pai ouvia um monte uma variedade incrível de música e por influência disso eu comecei a gostar sempre que eu via. Eu sempre fui muito curioso com música, que era o seguinte, eu sempre escutei muito artista por causa da capa do disco. Não por causa da música em si, porque eu tenho 52 anos, eu sou de uma época que você não tinha o YouTube para pesquisar, o Spotify, nada disso. Você tinha que ser curioso mesmo, através de revistas, através de informações da TV, da rádio, para conhecer determinado artista. Mas os estudos escolares de nada me ajudaram nisso. O que me ajudou foi, meu primeiro emprego na vida foi em 90, 91, e foi numa loja de música, e eu não quis fazer mais nada depois daquilo. Era uma loja que também produzia shows, produzia eventos. Isso me levou à profissão de produtor cultural. E a loja física em si hoje é uma consequência da pandemia. Eu sempre trabalhei com música quase que minha vida toda. Montei uma gravadora chamada Big Bros Records, você pode encontrar no Bandcamp como 30 de selos. Eu lancei mais de 400 artistas da Bahia, do mundo, alguns da Finlândia, alguns de outros países da Europa, alguns de outros estados do Brasil, mas a grande maioria da Bahia. Mas isso foi só o meu gosto pela música mesmo que levou por esse caminho, não os estudos. Na minha época, se você queria estudar produção cultural ou queria se dedicar a isso, ou você fazia escola de música, ou você fazia publicidade. Você quer estudar produção cultural, você tem cursos próprios para isso. O meu curso foi a vida mesmo, a curiosidade, aprendendo, erro e acerto. Aí eu resolvi montar essa loja física que vocês estão hoje, e é dela que eu vivo hoje. De que maneira o aprendizado da língua portuguesa, seja nas escolas ou com a própria vida, como você já estava falando, ele pode ser contextualizado para ajudar os alunos a entenderem melhor as diferentes realidades sociais e culturais apresentadas na linguagem? Cara, eu vi um meme essa semana, era uma foto com o pé de dendezeiro, e que o meme dizia assim, cada vez que um baiano fala mano ao invés de véi, um pé de dendê morre. Eu viajei muito para muitos festivais de música independente fora da Bahia. Então, às vezes, você estava numa roda com um cara um goiano, um capixaba, um candango, e às vezes a conversa parava quando você dizia um cola mesmo, que todo mundo parava e dizia, que é isso? Aí um carioca já respondia, é o mesmo de qual que é. Então, o Brasil é um país continental, são, sei lá, 5 regiões diferentes, onde cada um fala um dialeto diferente. Sim. Apesar de ser português, mas tem muito português local. Você vai daqui para Aracaju, Sergipe,
Dependendo do seu tom de voz para falar a palavra cabrunco, é pior do que chamar de viado, é pior do que xingar o cara. Cabrunco em Sergipe é uma coisa muito séria. Quando você fala filho do cabrunco, o cara vai partir para cima de você, vai querer brigar com você. Então, as gírias locais, as nuances das gírias locais são uma coisa muito doida. E elas variam bastante. Hoje nenhum baiano fala mais meu rei, só em novela da Globo, sabe? Sim. Então isso é muito doido. Isso você acaba conhecendo um Brasil que você desconhece. E a gíria faz parte, é cultural. Eu falei do rap há pouco instante. Até 98, 99, o rap daqui se baseava todo no Racionais MCs. Então, muito rapper baiano falava, mano, Zona Sul, Zona Norte. Eu não sei onde é a Zona Sul e a Zona Norte de Salvador. Eu sei que o mar fica pra lá, saca? Não sei se é aqui, onde é a Zona Sul aqui, você sabe? Onde é a Zona Norte, eu também não sei. Então, o rap aqui ganhou muita identidade quando eles perceberam que eles podiam usar as gírias locais. Ele, em vez de samplear James Brown, ele podia samplear o Ilê, saca? Então isso foi muito forte, muito presente. Foi até hoje uma grande escola para mim, ver a nova cena atual de rap da Bahia, como a Panigé que eu falei, como Vandal, como Russo Passapulso, como essa galera toda. Ali tem muita gíria que o Brasil finge entender, mas só entende quando está aqui. Qual a importância de promover a leitura de diferentes gêneros textuais em língua portuguesa para ampliar o repertório linguístico e cultural desses novos estudantes? Velho, eu vou continuar na música, na verdade, para citar isso aí, mas, por exemplo, Chico Buarque me ensinou muito de gramática, de paroxítonas, de proparoxítonas, através de diversas letras. A música Construção mesmo, Deus lhe pague, é uma aula de sair para você aprender muito da gramática. A gramática do cara é perfeita, mas eu aprendi muito sobre licença poética na língua portuguesa, também ouvindo gírias na música, tentando compreender o que era que algumas músicas falavam através daquela língua, enfim. Jorge Ben foi um cara que usou muita música, o rap hoje usa muita gíria na música, e o rap baiano principalmente hoje ganhou muita identidade, bandas como a Panigé, que hoje usam gírias locais em vez de mano, de Zona Sul, Zona Leste, os caras falam de Bahia mesmo, e puxam muito para o lado do candomblé, das religiões de matriz africana, enfim. A música me ensinou muito de língua portuguesa, como eu te falei, eu sou de uma época que não tinha internet, então quando eu vi uma palavra que eu não sabia o que era, você tinha que pesquisar mesmo no Aurélio, no dicionário, e lá saber o que aquele cara estava dizendo, e a música me forçou muito a isso, como me forçou também com outra língua, com o inglês. Não adiantava eu ouvir bandas como Bob Marley, não adiantava eu ouvir Iron Maiden sem saber o que ele estava falando. Então eu aprendi muito de inglês, assistindo vídeo e botando a legenda em português, para saber o que ele estava falando, para saber o que significava aquilo, depois tentava pronunciar aquilo, enfim. Eu acho que a música para mim serviu muito no meu aprendizado de gramatical, na minha gramática, e me ensinou muita coisa de determinadas regiões, como se fala na região norte, como se fala na região centro-oeste, enfim. Eu acho que foi a maior influência que eu tive gramaticalmente falando foi a música. Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é João Lucas Prado, eu sou aluno de Direito na Universidade do Estado da Bahia, ok? Também sou ex-aluno da FBE e eu estou aqui para responder algumas perguntas para a entrevista do grupo de Luísa, no trabalho requisitado pelo professor Altamirano, certo? Primeiramente, peço perdão pela minha cara por ser um ninja acabado, mas preciso lembrar que a vida de quem escolheu estudar aquilo no que você tem foco é uma vida que não para, certo? Então, para quem está querendo uma universidade pública em um curso concorrido, saiba que a vida de vocês com estudo não vai parar, ok? Então, foco nos seus resultados. Vou responder aqui a primeira pergunta, que é como o ensino que eu recebi ao longo da minha vida contribuiu para a minha liberdade pessoal e a minha capacidade de pensamento crítico, ok? Primeira coisa que vocês precisam lembrar é que ensino não é só aquilo que você recebe da sua escola no quesito da educação, mas as coisas que lhes são ensinadas dentro de casa, pela sua família, pelas pessoas que são próximas de você, pelos seus amigos, pelas pessoas mais velhas que falam com você na rua, qualquer coisa, ou até mesmo com um comentário simples de uma criança, mas de que alguma forma você pode associar, certo? Não ignorem as coisas, escutem tudo, e dessas coisas, busquem sabedoria, associem informações e busquem sempre conhecimento, ok? Isso contribuiu para a minha liberdade pessoal, e isso não diz respeito apenas a uma liberdade pessoal
no sentido de eu conseguir raciocinar, de eu ter um pensamento crítico, ok? Mas no quesito de que uma pessoa que sempre estuda e busca conhecimento vai tirar disso bons frutos no futuro, ok? Então isso vai contribuir no quesito pessoal para a sua liberdade econômica, sua liberdade social, para a sua liberdade de todas as formas possíveis, ok? Então sempre busquem conhecimento, ok? Então eu digo isso. Foi a forma como eu associei as coisas que me contribuiu, principalmente na escola, certo? E isso também contribuiu, claro, para minha capacidade de raciocínio crítico, meu pensamento crítico. Eu desenvolvi meu criticismo através das aulas dadas pelos professores, principalmente na FBE, que foi o período em que eu mais amadureci, foi nessa instituição, certo? A segunda pergunta é: de que maneira a educação que eu recebi influenciou as minhas perspectivas sobre o mundo, ok? Então, prestem atenção, porque uma coisa que é muito importante vocês sempre lembrarem é que, por mais que pareça um conhecimento muito genérico e, de certa forma, não aproveitável, mas é importante. O conhecimento, ele é libertador. O conhecimento muda o mundo, certo? Uma geração bem educada, com bastante conhecimento, sempre vai ser capaz de fazer coisas incríveis, certo? Então, à medida que vocês passam a conhecer o mundo, a olhar as coisas com um olhar mais crítico, a observar pequenas situações, sabe? Com outros olhos, certo? E é claro, isso tudo sempre vai se desenvolver através da educação. Vocês vão aprender que o mundo vai muito além do que parece, certo? Que as coisas não se baseiam apenas no presente, mas se baseiam também no que aconteceu no passado, certo? E que as decisões que você faz no presente também afetam o futuro, certo? Então também digo que não só influenciou as minhas perspectivas, como também influenciou as ações que eu tomo, pois eu tenho em mente que aquilo que eu faço hoje influencia o futuro, e não só isso, como uma consequência de coisas que também aconteceram no passado, certo? Isso pode ser bom ou ruim. A terceira pergunta é: há algum professor que tenha tido um papel excepcional no meu processo de entendimento de que o conhecimento ele pode me libertar? E se sim, como esse professor me influenciou, certo? A pergunta é essa, 2 em 1. Então, eu digo que não houve nenhum professor especificamente que tenha tido um papel tão importante no meu entendimento de que o conhecimento me liberta, certo? Na verdade, todos os professores, de uma forma geral, contribuíram muito para a minha capacidade de desenvolvimento crítico e me ajudaram a ter o olhar que eu tenho hoje sobre as coisas, certo? Se eu tenho a capacidade mental que eu tenho hoje, que eu considero que desenvolvi muito ao longo da FBE até o período em que eu entrei na universidade, então eu agradeço muito aos professores da FBE, certo? Então esses professores vão de Fábio Pablo, com conhecimentos de história, que me ajudaram a desenvolver um olhar do passado como um grande influenciador do presente, me ajudou a entender as questões de hoje com um olhar do passado, certo? E perpassa até mesmo por professores como Helena e Altamirano, que me salvaram na redação do Enem. Alguns de vocês sabem que eu tirei 980. Inclusive, eu fui saber hoje que a única coisa na qual eu falhei foi justamente a competência 1, por causa de um desvio que um corretor considerou e outro não. Enfim. E até mesmo professores como Marcelo, que por mais que muitas pessoas não entendam química, mas todo mundo sabe que Marcelo é um professor adorável, então todos eles me contribuíram muito. Então, gente, estamos aqui com Rosane Lacerda. Celina Nascimento. Pronto, a gente agora vai fazer as perguntas para ela, para o trabalho de português. Como o ensino que você recebeu ao longo da vida contribuiu para a sua jornada de trabalho? Sua jornada de trabalho. Contribuiu muito. Eu vim de uma família simples e através do estudo eu pude fazer meu 2º grau, minha faculdade, me inserir no mercado de trabalho e hoje eu consigo ter uma vida estável, né? Ajudou e muito, né? Toda a caminhada foi... Hoje eu sou empresária. A senhora é dona do estabelecimento? Sou. Um trabalho para mim, né? E toda a bagagem de estudo foi tanto técnico como... Só fez agregar, né? Ao trabalho, só. Quem não estuda não vai para frente. Precisa ter conhecimento. Posso perguntar para esse emprego? Pode, eu sou médica. Médica? Pronto. E a senhora tem algum professor que foi especial para você, que te ajudou muito? Sim. Você tem um carinho ou tem contato com ele até hoje? Não tenho, infelizmente não, porque eu saí da cidade natal, que foi Fortaleza, vim morar noutra cidade. Aí eu perdi o contato com os professores. Mas teve algum professor que a senhora gostou bastante, que te ajudou nessa época? Sim, sempre durante o percurso, né? Na caminhada toda, sempre teve os melhores professores, né? Que tiveram grande influência
na caminhada. Sim, infelizmente não tenho contato com ele aí não, né? Tem um tempinho também, né, que eu me formei. Mas sim, acho que me incentivou a gostar muito de estudar, principalmente ciências, foi uma professora da 8ª série, né, que hoje é o 9º ano, né, que se chama, professora de Química e Física, chamada Bruneilda. Obrigado, viu? Oi, Luísa, tudo bom? Respondendo a sua pergunta, como o professor e o orientador e os orientadores podem auxiliar os alunos a desenvolverem habilidades de comunicação oral eficazes em língua portuguesa, incentivando a expressão clara e convincente das ideias. Bom, quando a gente pensa em professor e aluno e comunicação, a gente geralmente pensa no texto escrito, né? E aí partir para a expressão oral, você acaba indo para um terreno que os professores nem sempre exploram tanto, ou pelo menos não de maneira tão sistemática. E eu considero a expressão oral tão importante quanto a expressão escrita. Afinal, o texto nada mais é do que uma comunicação. E se você domina, por exemplo, a linguagem escrita, você tende a conseguir também se comunicar melhor oralmente. E se você se comunica bem oralmente, você tende também a se comunicar bem na linguagem escrita. Claro que são códigos e técnicas diferentes, e às vezes se desenvolvem separadamente, mas uma sem dúvida influencia a outra. Então a resposta para mim é realmente treinamento. Eu acho que o professor ele tem que, às vezes, dentro do programa dele, colocar atividades na qual não só o aluno vai precisar se comunicar oralmente, mas onde ele vai ter um feedback desse professor e desse orientador e realmente um direcionamento, um treinamento para isso. Oratório é uma coisa que a gente treina. Por exemplo, essa semana, com a minhas turmas de 6º e 7º ano, eu estou fazendo um treinamento de expressão oral. Eu iniciei pedindo que eles, cada aluno, escolhesse uma temática da qual ele ou ela entendesse. Poderia ser um filme que assistiu, uma série que acompanhou, um game que ele goste e jogue, ou, por exemplo, um esporte como o futebol, do qual ele possa falar. Separei 3 minutos para cada aluno. Dentro desses 3 minutos, cada aluno deveria falar de maneira ininterrupta para a turma sobre esse assunto, fornecendo o maior número de informações que ele conhecesse possível. Alguns conseguiram falar os 3 minutos sem parar, outros precisaram de um pouco mais de suporte do professor, quer dizer, eu precisei direcionar algumas perguntas para estimular a fala. Alguns falaram encostados na parede com as mãos para trás, outros já conseguiram dar um passo à frente, alguns falaram olhando só para mim, para o professor, outros já falaram olhando para a turma. E claro que depois das apresentações existe o feedback e depois uma chance de fazer de novo quem se sentir mais à vontade para tentar mais uma vez. Claro que nesse feedback a gente é mais positivo do que negativo, né? A gente tende sempre a enfatizar os pontos fortes de cada apresentação e parabenizar sempre aqueles que tiveram a coragem de chegar na frente para falar, porque esse é um exercício muito difícil. E eu acredito que treinando essa parte da comunicação oral, eles tendem aos poucos a conseguir também elaborar textos melhores e vice-versa. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right